som de esperança. Ele vem de um povo redimido, reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Graça e paz, meus queridos irmãos, graça e paz, amada Igreja Batista Nova Sião de Cubatão. Queria hoje terminar essa série de mensagens. Se você percebeu, ela era uma série, ela tinha um caminho para seguir. E qual é esse caminho? Que nós devemos pensar para esse próximo ano, para as nossas vidas, sobre o que fazer, sobre o que buscar, sobre aquilo que Deus quer colocar para as nossas vidas, para que nós possamos viver melhor, para que nós possamos ter um ano abençoado. E a última mensagem, também a última coisa que nós devemos fazer, é voltar ao nosso passado. Queria que vocês abrissem suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículos de 8 até o 21. E eu gostaria de ler com vocês. Minha Bíblia diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento,
para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo para minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Deus nos chama, amados, para o desafio dessa vida. Voltar para lidar com as coisas erradas do nosso passado. Nós temos aqui o caso de Onésimo. Onésimo era um escravo que trabalhava na cidade de Colossos para Filemon. E nós não sabemos quais foram todos os detalhes, o que aconteceu lá, mas ele rouba a casa de Filemon e foge. E vai passando o tempo e ele vai lá aparecer lá em Roma. E Tácito, o historiador, diz que Onésimo se envolve com pessoas de muita baixa qualidade. Com ladrões, com salteadores, com prostitutas. Mas lá em Roma também Onésimo encontra Paulo, que tinha ficado hospedado várias vezes na casa de Filemon. E nesse reencontro, Deus começa a trabalhar. Paulo começa a discipular esse escravo. Onésimo passa a ser trabalhado, passa a ser desafiado espiritualmente a crescer, e se envolve tanto com Paulo que ele passa a servir Paulo, que estava ali preso em prisão domiciliar. Ele estava ali para servir, estava lá abençoando Paulo. Até que um dia, nessa conversão de Onésimo, há um desafio espiritual, o desafio de voltar, de enfrentar o seu passado, de encarar as coisas que ele tinha deixado para trás. É muito complicado na vida de qualquer pessoa voltar para enfrentar o seu passado. É muito difícil, quanto mais para Onésimo, que era um escravo, fugitivo e ladrão. Segundo a lei romana, o castigo para ele era um só: a morte por crucificação. A morte na cruz. Você pode entender o que significava enfrentar o passado? Eu sei que para nós enfrentar o passado não tem crucificação, mas tem dor, tem sofrimento. E aí a gente foge, a gente faz de conta que nada aconteceu, a gente empurra para debaixo do tapete. Só que esse passado fica ressuscitando o tempo todo e fica nos perseguindo ao longo da vida. Muitos de nós temos uma visão simplista do Evangelho, onde eu recebo Jesus como Senhor e Salvador e meus pecados foram perdoados, e de fato foram. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Mas existe um rastro de dor que fica para trás. Um rastro de situações que não foram acertadas, que não foram resolvidas. E é por isso que o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus também, em vários lugares vai nos ensinar que nós precisamos voltar. Mas nem sempre voltar ao passado significa retomar a vida daquele ponto. Porque a vida continua, a vida já foi. Mas voltar ao passado é no sentido de que nós precisamos voltar como um instrumento da graça de Deus para restaurar, para abençoar, para fazer a diferença nessa terra. E como que a gente faz a diferença nessa terra?
quando a gente tem coragem de fazer aquilo que Onésimo fez. Enfrentar todos os medos do coração, todas as dificuldades da alma, todas as situações, até mesmo físicas, que envolviam ir lá na cidade de Colossos, enfrentar Filemon, enfrentar aquela casa. E de certo, ele trazia no coração marcas de injustiças sofridas, porque ele fugiu, alguma coisa aconteceu. Ele não queria estar ali, mas também das coisas que ele tinha feito. Porque Deus nos ensina a fazer assim, a voltar, a trabalhar o nosso passado. E quando eu estudo isso na palavra de Deus, eu descubro uma primeira razão para fazer isso. Nós estamos declarando a glória de Cristo que nos transformou. Eu posso dizer para muita gente que Jesus me transformou. Eu posso dar meu testemunho publicamente muitas vezes. Mas algumas pessoas precisam ver com seus olhos a transformação de Jesus nas nossas vidas. Quando a gente volta e restaura, nós vamos em nome de Jesus. E como isso não é uma coisa natural do ser humano, a gente quer fugir dessas coisas. Quando a gente volta, é a glória de Jesus que vai aparecer em nós. Deus começa a usar a tua vida quando você trata aquelas pessoas do teu passado que precisam enxergar aquilo que Deus fez em você. Sabe como Deus trabalha a tua glória? Ele coloca dentro do coração dessas pessoas esperança. Porque elas conhecem tão profundamente a tua história. Quando vem aquilo que Deus fez, que eles são capazes de dizer assim: sim, pode acontecer algum milagre da graça de Deus na minha vida também. Quais são as dores que ficam acompanhando a história da gente? São as feridas da alma. A gente tranca essas feridas lá no cofre do nosso coração. Mas não pense você que essa ferida está só no seu coração. Ela tem interpretações. Ela tem visões diferentes, de coração para coração. E essas pessoas que nós amamos também têm suas feridas. E quando nós chegamos ali e tocamos nessas feridas, aí a libertação. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, seu Espírito Santo de Deus habita a tua alma, volta para a trilha da tua vida. Para dizer que houve transformação. Que a transformação já chegou na tua vida e que você quer abençoar e ser abençoado pelos seus queridos. Isso é cura, isso é alegria, esperança, é a luz de Deus que brilha dentro da nossa casa. A vida de Onésimo me ensina que fazer isso não é fácil, não é nem barato, a gente corre riscos, mas a graça de Deus se manifesta em nós a partir daí. Não sai da minha cabeça a cena bíblica do Gadareno, aquele endemoniado, aquele homem liberto dos demônios, e ele faz um pedido para Jesus, falou: Jesus, deixa eu entrar nesse barquinho e seguir o Senhor para onde o Senhor for, porque não tem mais nada na minha vida, não sobrou nada. Aí Jesus olha nos olhos dele e fala aquilo que ele está falando para mim, para você, a vida inteira. Não. Antes de entrar nesse barquinho, volta para a tua casa, volta para os teus, conta-lhes tudo quanto Deus te fez. E essa é a mensagem de Deus para você hoje. Tem muita gente na tua história que precisa ser abençoado e por alguma razão da sabedoria divina, você é a única pessoa que pode ser instrumento da bênção de Deus. Volta para a tua casa, volta para os teus, volta para as pessoas que significam para você, volta para o teu passado. Não dá para retomar de lá, você vai ter que continuar daqui, mas volta. Abençoa, faz a diferença e a glória de Deus vai ser vista através de você.
Uma segunda lição que nós aprendemos na vida de Onésimo, de Paulo e Filemon, é que quando nós temos coragem de voltar, quando nós pagamos o preço de voltar, e nós corremos riscos, quando nós voltamos, nem sempre vai sair tudo bem. Algumas pessoas vão colocar coisa ruim que está guardada no coração para você e vai dizer assim: olha, você me machucou e doeu, ainda dói. Quando nós fazemos isso, nós começamos a abalar os valores da sociedade em que nós estamos inseridos. Deus nos usa para fazer a diferença, para chacoalhar valores arraigados. Paulo vai escrever essa carta para Filemon dizendo: olha, Filemon, antes Onésimo era teu escravo, mas agora o recebe como teu irmão. Você já pensou? Um senhor de escravos recebendo uma carta dessas? Não dá para a gente imaginar, porque essa história é tão diferente do nosso contexto social, mas os valores da sociedade na época estavam sendo abalados. E de repente chega aquele moço que na cabeça do senhor de escravos era um escravo ladrão, era um escravo fujão, e talvez na cabeça de Onésimo estivesse pensando assim: você é um crente que não entende que eu sou um ser humano e não uma ferramenta. E os dois lados precisavam ser transformados. Os valores, todos eles precisavam ser transformados. E quem vai fazer isso? As pessoas que têm coragem de agir e viver o Evangelho de Jesus. E quando aquele moço voltou, ele disse: eu sou escravo. Porque a lei me diz que eu sou escravo. Mas eu tenho uma dignidade maior agora, porque eu sou salvo em Cristo Jesus e sou teu irmão. E Filemon tinha que pensar nisso. Ele é meu escravo e ele é meu irmão. Os valores tinham que ser chacoalhados, tinham que ser mudados. E Paulo usa um jogo de palavras maravilhoso aqui, porque a palavra onésimo queria dizer útil. E nessa carta ele pega e fala assim: aquele que antes era inútil para você, agora, pelo poder de Jesus Cristo, se transformou em alguém tremendamente útil. Ele fala assim: olha, esse escravo inútil, este pecador, este ladrão, este ofensor de todas as leis constituídas da sociedade, que não presta para nada a não ser para ser torturado e morto na cruz, agora restaurado pelo poder do sangue de Jesus, é alguém novo e transformado. E isso está acontecendo todo dia. Nós somos capazes de pedir perdão e exigir perdão, não é verdade? Quando é para nós. Todo mundo aqui tem que aprender a me perdoar. Todo mundo tem que aceitar os meus defeitos. Todo mundo tem que saber que eu sou desse jeito. Não é assim que a gente pensa? É o meu temperamento, é o meu jeito mesmo. Nós somos terríveis para perdoar e entender o outro. E nós classificamos as pessoas. E de repente o poder de Jesus nos faz confrontar para entender que nenhum ser humano é inútil. Porque todos são passíveis da graça transformadora de Deus. Útil não. Transformado por Jesus Cristo. Eu sou alguém que pode fazer diferença nessa terra. Paulo, na sua sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele vai trabalhar também com Filemon. O nome Filemon quer dizer amado, benevolente, amigável. E ele disse assim: Filemon, agora está na hora de você ser o que seu nome diz. Amável, benevolente. E mais uma vez ele toca fundo no coração. Ame e perdoe, meus irmãos. A grande lição é a seguinte: todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos de perdão, todos nós precisamos ser restaurados de alguma maneira, todos nós precisamos de que Jesus nos ajude nesse processo,
todos nós precisamos do amor que vem dele. Todos nós precisamos da força que só ele pode dar, para pedir perdão, para oferecer perdão. Nós somos o povo que tem a alegria de dizer: nós somos esse povo que o Senhor Jesus deu uma nova chance. Já parou para pensar nisso? Enquanto nós estamos agindo dessa maneira, não somente o mundo está sendo abalado, mas nós estamos sendo instrumentos de mobilização da igreja do Senhor Jesus. E entenda o foco da missão da igreja nessa terra. O foco da missão é o resgate de vidas. Que mais e mais pessoas nessa terra sejam resgatadas, sejam transformadas, sejam abençoadas. Esse é o foco. E olha só, de repente Paulo assume o papel de fiador da mudança. Ele escreve uma carta de fiança. A carta de Filemão é uma carta de fiança. Ele vai dizer assim: olha, se ele te deve alguma coisa e eu estou escrevendo de próprio punho, eu assumo o pagamento. Sabe o que significava isso? Paulo não escrevia quase nada. Ele tinha um problema de vista. As pessoas escreviam os textos que nós lemos, ele ficava ditando. Perdoa o trem. Ele ditava, as pessoas escreviam. Poucas vezes ele escrevia de próprio punho. Ele estava assinando uma nota promissória, falando assim: eu sou fiador, esse moço foi transformado pelo poder de Cristo Jesus, eu assumo isso, eu vou correr os riscos junto com ele, como todo fiador faz. E Deus vai convocar você como servo de Deus a ser discipulador de alguém, caminhar junto com alguém. Se você não está fazendo isso, você está fora do foco. Porque o foco do Senhor Jesus não é que você seja um excelente contribuinte, ainda que a contribuição faça parte da nossa missão. Não é que você esteja bonitinho na igreja, participando de todos os cultos. Mas só o que o Senhor Jesus quer de você é que você seja um agente de transformação nessa terra. Porque nós temos medo de caminhar com as pessoas, de discipular as pessoas, de se envolver com a vida das pessoas, de caminhar junto, ajudar as pessoas no processo de transformação. Sabe por quê? Porque nós vamos correr riscos. Mas Jesus ensinou que é dano que se recebe, que é sendo como a semente que morre para si mesmo, que nasce uma coisa nova e abençoada. E essa é a missão da igreja, é ser bênção. Assuma a vida de alguém, a responsabilidade por alguém em oração, em trabalho, em comunhão, em pregação. Faça disso o seu foco. E olha só o que vai acontecer. Paulo escreve essa carta e ele manda Tito. Ele vai como portador dessa carta, agente de uma missão. Tito chega e fala assim: eu vim aqui para reconciliação. A igreja do Senhor está se movendo nesse momento. Vai lá Onésimo dizendo: eu tenho uma vida nova, uma nova visão, um novo sentido de vida, um novo objetivo. E ele está lá, e está lá Filemão. Mas talvez o mais importante foi o que aconteceu naquela igreja de Colossos. Ao compreender que eles eram uma comunidade de servos, uma comunidade de escravos, onde o Senhor Jesus é o único Senhor da vida deles. Se você não entendeu que você é um servo de Jesus, e que nós pertencemos a essa comunidade de servos, e que só tem um Senhor Jesus, e nós estamos aqui para servi-lo, para honrá-lo, você está no lugar errado. Ainda não entendeu a essência da fé. E por fim, quando nós voltamos, Deus está lá nos usando como um teste vivo das orações dos homens. Sabe por quê? Porque a oração exige de nós integridade.
Se você começa a papagaiar com Deus coisas que não sejam da integridade do seu coração, da verdade da tua alma, você acha que Deus vai ouvir? Você acha que dá para enganar Deus? Tem alguns que oram pensando que eles são os maiores vendedores da face da terra. Vão vender o seu grande projeto para Deus. Mas Deus está olhando o coração da gente, a integridade da gente. E eu queria terminar essa mensagem mostrando duas coisas. A primeira delas é que se você foi transformado pelo poder do Evangelho, seja um instrumento de bênção e volta para pedir perdão. Não para justificar ou contar as razões da tua história, que isso não vai resolver nada, mas para abençoar e para liberar as pessoas. Pega o telefone, liga para alguém, visita alguém e vai lá para abençoar e dizer: um dia eu não agi bem com você. Você vai ver, amados, vai haver uma revolução no seu coração e no coração dessa pessoa. E o segundo foco dessa mensagem está no outro lado. Talvez você seja a pessoa ferida. Talvez você seja a pessoa machucada. E ninguém voltou. Teu coração está pesado. Pega o telefone do mesmo jeito. Abençoa aquela pessoa. Libera o peso da tua alma com relação a elas e diz: vive a tua vida em paz, eu te abençoo em nome de Jesus. Porque hoje o Espírito Santo está testando a integridade do teu coração. Está testando a integridade das tuas orações. A oração do Pai Nosso fala que se nós não perdoarmos, tampouco Ele nos perdoará. Se essas questões estão perto, que você não precisa nem pegar o telefone, faz uma roda na mesa da tua casa, chora no meio do teu povo, recebe o abraço de restauração. Mas quanta família doente existe, quanta gente arrebentada existe. Vamos transformar isso. O que Jesus quer é que você seja o resgate da tua casa. Ser bênção na tua casa. É família abençoada. Começa com você. Começa com você, meu irmão. Eu queria orar com você por coragem. Eu queria orar com você por unção do Espírito. Se você é essa pessoa que hoje quer assumir um compromisso com Jesus, pedir a Ele coragem, poder, força, para ser esse tipo de bênção. Nesses dois focos, eu quero orar com você. E nós vamos pedir: Jesus, eu tenho medo, mas me dá a tua graça. Que o Espírito Santo unja meus lábios, mas antes unja o meu coração, para que haja mudança. Porque é muito duro dizer: olha, eu tenho te magoado, eu tenho te ferido, eu tenho machucado você, mas é isso que a gente vai fazer. Ou talvez falar: olha, eu fiquei muito ferido, mas hoje eu estou livre, eu estou te dando liberdade, te abençoando em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós somos teus filhos, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra, nós sabemos que essa palavra foi dirigida a cada um de nós, Senhor. Essa palavra vem do Senhor para nós e eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame unção do teu Espírito sobre os teus filhos, para que como Onésimo, Senhor, voltem dizendo: a glória do Senhor habita no meu coração. Eu quero acertos na minha vida, Senhor. Eu quero que eles tenham coragem de restaurar, tenham coragem de pedir perdão, tenham coragem de, quem sabe, até fazer ressarcimento, Senhor, porque é isso que a tua palavra faz, se isso for necessário, meu Pai. Tenham coragem, meu Pai, de ser movidos pelo Espírito. Eu quero pedir, Senhor Jesus, vem com a tua cura. E da mesma maneira que o Senhor
trabalhou no coração de José do Egito, que não conseguia se conter diante dos seus parentes, dos seus irmãos, e chorava da mesma maneira que aquela mistura de sentimentos dentro dele, o Senhor foi tratando, a ponto dele poder abraçar seus irmãos, acolher a sua família e entender que o Senhor tinha um objetivo para com tudo aquilo, Senhor. Ah, Pai, que assim aconteça no meio do teu povo. Senhor Jesus, faz nós pessoas comprometidas com o teu alvo, a transformação de vida, ser pessoas transformadas e serem agentes de transformação, a começar de nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor. É aquilo que nós oramos em teu nome. Em teu nome, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Amém. Ah, meus queridos, que esse ano inicie-se com perdão, com transformação de vida, com bênção na sua família, entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele está no controle de tudo, que Ele te ama, que Ele quer o melhor para a sua vida e para a sua família. Que Deus te abençoe grandemente, uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham uma vida abençoada e um ano abençoado na presença do Senhor.